Fala, galera do H9 Podcast. Estamos aqui hoje com um convidado extremamente especial. Tava até falando com ele aqui agora no off. Eu tava tentando trazê-lo aqui para esse nosso bate-papo já tem algum tempo e finalmente esse dia chegou. Galera, ó, o que eu já vou trazer de orientação para vocês, tá? Eu aqui, ó, tô na minha postura de aluno, certo? Ó, papel e caneta na mão, porque o homem vai abrir a caixa de ferramenta. Pega mais de 340 artigos científicos na área da educação física, meu amigo. O que eu tenho de menção nos últimos tempos, o cara tem de artigo publicado. Mais de 100 anais em congressos científicos, entre outras coisas aqui, que se a gente for ficar falando, a gente vai ficar mais de 10 minutos falando aqui. Professor Fábio Nakamura. Professor, muito obrigado por aceitar esse nosso convite, estar participando aqui do nosso H9 Podcast. Olá, Vitor. Eu que agradeço. Para mim é uma honra e é um prazer estar aqui com você. E eu espero que a gente tenha um bate-papo aí que atraia um pouco da atenção dos teus ouvintes. Ah, eu tenho certeza que vai, né? Então você aí, ó, professor de educação física, estudante, cara, vai sair aqui uma jornada que você não pode perder, tá? E já avisando aqui, galera, ó, para esse vídeo poder chegar para mais pessoas, peço para você, agora é o momento caça-like mesmo. Galera, dá uma curtida no vídeo, inscreve no canal, assim esse vídeo vai poder chegar para mais pessoas, para mais estudantes, para mais profissionais da área. E se você acha que esse vídeo é relevante, ajude outras pessoas a ouvir o nosso grande mestre, nosso grande professor Fábio. Professor Fábio Nakamura, vamos para a nossa primeira pergunta. Por que educação física? Quando que você percebeu que era a educação física que você iria dedicar aí grande parte da sua vida? Vitor, eu tive muita sorte, porque eu era adolescente na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, apesar de ser nascido em São Paulo, capital. E eu tive excelentes professores em todas as matérias, todas as disciplinas na escola, mas particularmente eu tive um professor de educação física que me marcou muito. Até hoje ele é um grande amigo meu, o nome dele é Adilson Madeira, ele é professor de uma escola, de um colégio em Sorocaba. E na época eu gostava sempre das aulas de educação física, até antes mesmo dele ser meu professor, mas ele era um cara muito voltado para o esporte e ele dedicava bastante tempo das aulas e também extra aulas para nos ensinar fundamentos de diferentes modalidades esportivas, tanto coletivas quanto individuais. E era uma pessoa que tinha um conhecimento bem amplo de diversas modalidades, sabia ensinar, sabia principalmente cativar os alunos. E muitos de nós acabamos por nos interessar por esporte e jogar e representar a escola, justamente pela dedicação que ele tinha nessas aulas e nos treinos, né, que a gente fazia fora das aulas. E na época, em Sorocaba tinham jogos escolares. Eu representei essa escola, representei esse colégio, joguei em algumas das equipes da escola e eu participei de uma competição de atletismo. E eu consegui algum resultado nessa competição. É claro que não era uma competição de alto nível, era uma competição escolar. E aí eu conheci a outra pessoa que me influenciou muito para ir para a educação física ou para o esporte, que foi meu treinador de atletismo. O nome dele é da Silva, ele é treinador até hoje de atletismo. E tanto a Dilson quanto o Miguel são pessoas que incentivaram muito a minha participação e a minha entrada no esporte. Eu não vou falar que é esporte de alto rendimento, porque eu nunca fui um competidor no mais alto nível, mas eu cheguei a fazer provas de nível estadual, também tive algum resultado na época, mas eu tinha colegas
muito talentosos na minha equipe de atletismo, que tinham resultados muito mais expressivos que os meus. Chegaram a competir campeonatos brasileiros pelo estado de São Paulo, que era o estado talvez dos mais competitivos no país. E aí eu desenvolvi esse, essa vontade de não só praticar, mas também depois de entender e de atuar mais profissionalmente na área de educação física e esporte. Mas eu diria que a semente, né, foi plantada por esses dois professores na época, um professor, os dois professores, mas um deles treinador de atletismo, que foram muito competentes nas suas atividades e incentivaram não só a mim, mas vários adolescentes, várias crianças que tinham na cidade a praticar esporte. Que bacana. E aí então veio essa escolha pela educação física. Como que foi assim o processo da faculdade? Quando você entrou na faculdade, como é que foi? Como é que foi esse mundo? Foi uma coisa, sei lá, diferente do que você imaginava? Como é que foi para você? Eu acho que esse é um passo que todo mundo deve ter alguma experiência diferente e a gente estranha muito, né, quando sai da escola e vai para a universidade, porque é tudo diferente, né? As aulas são diferentes, o comportamento do aluno também é muito diferente, né? Já são adultos. Pelo menos a E maioria eu deveria ter, né? Tem alguns acham que ainda é uma extensão do ensino médio. Para quem dá aula na graduação sabe, entender que acha que é uma extensão do ensino médio. Acho que ensino médio tem 7 anos. É verdade. Assim, o normal é que as pessoas já tenham um comportamento mais maduro, né? É. Porque já tem na faixa dos 20 anos de idade e tudo. Eu entrei relativamente cedo na faculdade, entrei com 17 para 18 anos, e na época eu lembro que, como todo estudante do estado de São Paulo, eu fiz FUVEST, fiz Unicamp, fiz Unesp. E na época os resultados foram saindo, né? E eu fui aprovado para estudar nas estaduais. Acabei fazendo a opção pela USP, né? Não por nada, porque todas excelentes universidades, mas talvez pelo nome e pelo peso, talvez eu tenha feito essa opção para ir para São Paulo. Eu fiz a graduação, iniciei a graduação no ano de 1995, Nossa. na Escola de Educação Física e Esporte da USP, e eu cursei esporte. Na época tinha essa separação, né? O bacharel era Educação Física e Uhum. Esporte, e eu optei pelo esporte, porque eu estava mais inclinado em função da, da minha experiência prévia, né? Com atletismo e tudo, e eu queria ser treinador de atletismo. Então, na época, eu optei por isso. Legal. Pô, era para ter feito USP também. Mas na época eu fui pai muito jovem, né? Minha primeira filha nasceu, eu fiz 18, deu uma semana, minha filha mais velha nasceu. E aí eu pensava naquela coisa, não, meu, eu preciso fazer dinheiro, minha filha vai nascer, não sei o que lá. E aí, por influência de um amigo meu na época, ele falava assim, não. Aí eu vi o tio dele. O tio dele era, meu, fudido de grana. Aí o cara, meu, prestou, virou advogado. De repente, esse cara começou a chegar de carro em carro grande, é casa top. Eu falei, meu, vou fazer direito, cara. E aí eu prestei direito, não passei por 2 pontos. E se eu tivesse feito educação física, eu tinha feito uns 15 pontos a mais e teria feito educação física na USP. Mas aí depois a minha filha nasceu, eu tive que trabalhar e acabei indo fazer faculdade só em 7 anos, 7 anos depois. Mas, pô, era para ter feito USP. Mas, infelizmente, coisas da vida, Deus sabe o que faz. Ponto É de corte de educação física era bem menor mesmo bem do que menor que direito. direito. É outra. Se eu não me engano, na época, eu não sei agora, mas na época, se eu não me engano, era 67. Direito era 91. Eu tinha feito 88, 89, assim. Pô, tinha passado de braçada. E tinha prova prática naquela época. Então, mas eu teria, pelo menos ali, eu tinha passado de braçada, né? Então, pô, teria tranquilamente. E eu sempre competi mais novo, participei de várias modalidades ali.
acho que eu teria me saído bem, né? Não sei, talvez. Com certeza teria. E aí, pô, não foi. Acabei indo por uma faculdade particular depois, só numa federal na pós-graduação. Mas, enfim, é, olhando para o Fábio Nakamura hoje, tá? Onde você chegou, livro, doutor, tal, trocentos artigos na área. Esse caminho que você teve, né, de formação acadêmica, para o caminho que você trabalha hoje, trabalhou com diversas modalidades esportivas. Isso de certa forma, assim, você planejou ou as coisas foram meio que acontecendo e você foi, pô, é por ali, é por aqui, como é que foi isso? Não, eu não planejei nada disso. Eu, como mencionei anteriormente, aí eu tinha a intenção de ser treinador de atletismo, porque eu gostava do esporte e eu achava que era bacana assim, a ideia de treinar jovens e também dar uma educação fora da escola por meio do esporte. Essa era a minha ideia inicial. Mas quando eu estava na USP, também acabei conhecendo muita gente diferente, né? Gente de vários lugares, porque a USP, apesar de estar em São Paulo, atrai pessoas de diversas partes do país para estudar, para fazer mestrado, doutorado. E na época eu tive uma influência grande de algumas pessoas. Uma delas foi o Jorge Perrot, um professor hoje da Federal de Juiz de Fora, estava fazendo doutorado na época. Ele era um pouquinho mais velho também do que a maior parte dos doutorandos, então já era alguém que já estava na universidade, era o professor, tinha o título de mestre e tinha vindo para a USP para ser doutor e voltar depois para a universidade dele e continuar a carreira como docente. E esse cara me influenciou muito, porque é uma pessoa muito simples, é um cara que tem umas curiosidades muito peculiares assim sobre treinamento, sobre fisiologia, e eu gostava de ouvir assim a forma com que ele pensava as coisas de pesquisa. E aí eu comecei a gostar daquilo, comecei a acompanhar um pouco mais o que ele fazia. Ele era aluno da Maria Augusta Kiss, que é professora, foi professora, né, mas acho que já se aposentou da USP, mas foi docente lá por muitos anos. E ela orientou também o Fernando Roberto de Oliveira, que era um grande amigo meu também. Infelizmente a gente perdeu o Fernando Oliveira há alguns anos. Ele não está aqui mais entre nós, mas é uma pessoa que é muito presente para mim, porque era uma mente muito brilhante também, assim como o Jorge. E o Jorge e o Fernando sempre davam cursos juntos e tinham discussões de um nível muito alto juntos, mas era ao mesmo tempo muito engraçado de ouvir eles discutindo, porque eles perdiam a razão em algum momento. O Fernando ficava bravo, começava a ficar sem paciência, e eu fui um pouco criado no início nesse clima, dentro desse laboratório, que era o LADESP. Também estavam lá, só para você ter ideia, o Emerson Franchini era aluno de mestrado ou de doutorado na época. Eu acho que quando eu estava na graduação ele estava terminando o mestrado, possivelmente. É. E eu cheguei a ajudar ele em vários projetos de pesquisa do doutorado, inclusive. Várias publicações surgiram dessa época. E então eu diria que eu fui um pouco fruto da escola, educação física e esporte, ou seja, também de todos os professores com quem eu tive contato, os meus colegas, mas principalmente dessas pessoas que eu relatei agora, que são pessoas que estavam no laboratório naquele momento e que, por diversas razões, me fizeram gostar de pesquisa. Então, eu saí da ideia de ser treinador e aí comecei aí sim a pensar na possibilidade de seguir a carreira como professor e como pesquisador. Então, a mudança de chave foi mais ou menos no final do segundo ano da faculdade. Ah, legal. Tive a oportunidade também de participar do Ladesp lá um pouquinho. Parei na pandemia, né? Quando teve a pandemia, aí a gente parou as atividades. Eu tava até com a Cintia La Sálvia lá fazendo. Trabalhei bastante tempo com o pessoal do Catar, né? Do pessoal do Karatê. E ela é uma pessoa do Karatê, tá fazendo umas pesquisas lá. Sempre experiência incrível. Vamos ver se em 2023 a gente volta lá, porque, pô,
é uma coisa muito legal, assim, você tá na prática ali, você depois vai pro laboratório e faz pesquisa, vê como é que a coisa realmente funciona, essa pesquisa um pouco mais profunda, é bem importante. Além desse professor, né, que você teve, o Jorge, e além do Emerson, enfim, quais que foram, assim, as suas referências que você teve, assim, ao longo do processo ali da formação, e aí já fui ali emendando o mestrado, doutorado, enfim. Cara, eu vou até te contar uma história curiosa, porque ela teve um desfecho, não um desfecho definitivo, mas ela teve algum desfecho recentemente. Eu estava, durante esses últimos meses aí, participando de alguns congressos, Uhum, e eu fui em dois congressos em particular, os dois foram na Espanha, um foi o Congresso do Colégio Europeu, e o outro foi recentemente o Congresso da FSI, que é uma organização da Espanha, está sediada em Granada. E nesses dois eventos estava um cara que eu admiro muito desde a época da graduação. O nome dele é Gregory Bogdanis, ele é um grego. E, curiosamente, o primeiro artigo científico que eu li na minha vida, pelo menos que eu me lembro, foi um artigo dele. E é um artigo da tese de doutorado dele que ele fez na Inglaterra. E aí, nesses dias que eu estava lá nesses congressos, eu tive a oportunidade de falar isso para ele. Eu comentei que quando eu estava na graduação, e não que ele seja muito velho, porque ele não é, mas na época eu estava na graduação, ele devia estar no doutorado, não sei, ele deve ter uns 7 anos a mais que eu no máximo. E aí eu comentei que o primeiro trabalho que eu tinha lido era aquele, eu comentei sobre o trabalho, e ele ficou super emocionado, ficou feliz assim, porque no fim, você percebe que se inspira, né, outras é, pessoas. influência outras pessoas. Imagina um grego estudando na Inglaterra, escrevendo um artigo que um brasileiro É, vai lá e tem acesso na USP, e aí, por causa daquilo, também decide fazer pesquisa. Então, eu contei essa pequena história porque algumas pessoas que eu acho que me influenciaram muito no começo são pessoas que eu não conhecia. Eu nem imaginava que um dia eu ia conhecer, mas algumas delas eu tive a oportunidade de conhecer ao longo dos anos. Porque a gente estava numa época que ainda não tinham os PDFs, os artigos não vinham ainda em formato digital. A uhum, gente tinha que ir para a biblioteca, encontrar a revista física, ir lá na máquina de Xerox, te tirar copiar. a cópia e levar para casa para ler, né? Hoje as Nossa. pessoas não têm mais Quantas esse vezes eu fiz costume, isso? Nossa Senhora. mas eu acho que pessoas talvez da nossa geração sejam as É, últimas que tenham feito isso, né? exatamente. A Nossa, geração nova não sabe. eu moro bem próximo do estádio do Morumbi, né? E aí, às vezes, eu tinha que ir pra biblioteca, cara, eu tinha que ir na Mário de Andrade, que é lá no centro de São Paulo. E aí eu ia lá, fazia as pesquisas, e pega a Barça, e pega a revista, não sei do que ler, e chega lá e tira aquele monte de cópia. Aí volta pro Morumbi de novo, com aquele monte de Xerox na mão. Rapaz, é verdade. Hoje eu falo, hoje é a era é a era da informação, cara. Hoje as pessoas não podem, não tem como falar que não tem como não ter informação. Pelo contrário, hoje tem informação até demais. Hoje o problema é a curadoria dessas informações, né? Pô, e se a gente pegar até mesmo, a gente já vinha nessa leva, né? Mas com a pandemia, então, acelerou isso absurdamente, né? Você pode hoje fazer curso online com um cara lá na Índia, na China, até onde você está aí em Portugal, às vezes ao vivo com um cara, coisa que antigamente isso era totalmente inviável, né? Você fala, meu, como é que eu vou estudar com um cara, por exemplo, nos Estados Unidos? Esquece, impossível. Hoje não. Hoje não. Não, hoje o acesso é muito fácil. E nessa época, eu acho que a gente até valorizava mais assim um artigo científico, um autor, tal, porque era difícil de arrumar um material para Uhum. estudar, né? Então, eu acho que eu ainda sou dessa geração que valoriza muito uma revista, valoriza muito um autor, não que as pessoas não valorizem hoje, mas eu acho que a gente valorizava mais porque realmente não era simples ter acesso, não era qualquer biblioteca que tinha, não era Exatamente. qualquer biblioteca que assinava aquela revista, e às vezes você tinha que pedir para uma outra biblioteca de outro estado para vir para a tua universidade, mas as coisas hoje
sem dúvida, estão melhores nesse aspecto. Aí tá tudo mais democratizado, né? O acesso à informação é amplo e quase irrestrito, não fosse a barreira do pagamento para as editoras. É. Fabio, ao longo desse processo, né? Estuda, começa laboratório, e mestrado, doutorado, trabalho, né? Ali também, no dia a dia. Quando que você consegue analisar assim, quando foi o primeiro indício que você teve que você acredita que, tipo assim, cara, eu tô dando certo. Isso aqui tá, isso aqui tá realmente virando. Quando foi que isso aconteceu? Você lembra disso? Eu não tenho exatamente essa noção, mas acho que foi muito tempo depois, porque depois da graduação, eu terminei em 98, ou 99, 98, Nossa, 99. eu tava saindo do ensino Depois, médio em 99. e aí depois eu fui fazer o mestrado e doutorado no interior de São Paulo. Eu fui para Rio Claro, eu fui estudante da Unesp, fiz mestrado, 2 anos e meio mais ou menos, e o doutorado na Unesp. Mas eu não tinha essa percepção, né, de que estava dando certo. O que eu tinha de impressão é que eu estava aprendendo, né? Ou seja, eu tinha também na Unesp excelentes professores, também tinha acesso a uma ótima biblioteca, tinha tempo para estudar, porque me considero uma pessoa privilegiada nesse sentido. Eu tive bolsa de estudos para me dedicar exclusivamente a isso. E eu acho que a noção assim de que eu estava pelo menos num caminho que podia ser interessante só veio, na verdade, quando eu praticamente já tinha saído da Unesp. Eu ainda era aluno do doutorado, mas eu tinha passado num concurso na Universidade Estadual de Londrina e eu me mudei para lá antes de concluir o doutorado. Então, eu mantive o doutorado enquanto eu já era um professor lá no início de carreira. E eu acho que depois que eu saí da Unesp, é que eu comecei a trabalhar mais seriamente com pesquisa. Enquanto eu era aluno, eu lia muito, discutia muito com os professores, com os meus colegas. Vários dos colegas que eu tinha na época, se eu mencionar aqui o nome, você vai saber quem são pessoas que, que progrediram muito na carreira de professor e pesquisador, tem várias pessoas muito conhecidas, mas éramos todos alunos, né? Então a gente estava na época ainda de se encontrar toda hora, fazia churrasco, conversava de tudo, e ninguém pensava muito no que ia ser a carreira de cada um de nós. Então, eu acho que todos nós demoramos muito. Eu acho que hoje o aluno de mestrado, o aluno de doutorado, ele tem clareza um pouco mais cedo, né, do que ele quer fazer e da carreira que ele quer construir. Eu acho que até por ser da primeira leva de alunos de doutorado da Unesp, a gente era muito imaturo ainda para isso e não tinha essa noção, né? E vários de nós, felizmente, a gente acabou seguindo carreiras e conseguiu ter, alguns de nós tivemos alguma projeção na área. Então, acho que Por que que você não foi acha mal. que hoje um aluno hoje de mestrado, doutorado, ele tem uma projeção assim mais rápida ou melhor do que na sua época? Porque a geração que é formada hoje já é formada pela minha geração. Ou seja, a gente, na época, foi formado por professores que praticamente foram os primeiros a fazer pós-graduação no Brasil. E muitos deles sequer fizeram no Brasil porque não tinha ainda Uhum. não tinha um curso de mestrado, doutorado no Brasil. Então, muitos deles tiveram que sair ou muitos deles tiveram que fazer em outras áreas. Então, eu diria que a geração do meu orientador foi Eduardo Cucubum, praticamente, e ele já chegou a mencionar algo parecido com isso. Foi talvez a geração que pavimentou a área, porque não tinha nada, e nós fomos a primeira geração que talvez tenha usado o início do pavimento. Mas as gerações que vieram depois das nossas, eu acho que já pegaram algo um pouco mais construído, né? A pós-graduação já razoavelmente consolidada no Brasil, principalmente na área 21 e na área da educação física. Eu acho que
a noção, né, do perfil da entrada e da saída da pós-graduação hoje é muito mais claro do que era na nossa época. Quando a gente entrava, a gente não sabia muito bem por que a gente estava fazendo e o que é que a gente ia fazer depois. Eu acho que poucos de nós tinham essa noção. Hoje todo aluno tem essas informações porque isso começa mais cedo, né? Na graduação já tem muito professor que explica e mostra a docência e a pesquisa como um caminho, né? Uma forma de conduzir a carreira dentre as outras várias opções ótimas que a gente tem na nossa área. Você acha que isso era, é, sei lá, porque a questão de estar na prática mais ou não? Você acha que, ou não? Tô viajando aqui. Tipo, Desculpa. por exemplo, talvez na sua época, a galera tava mais focado em gerar estudos, gerar essas coisas e tinha até, de certa forma, uma menor vivência ou visão daquilo e realizando na prática propriamente dito, ou você acha que não, nada a ver? O que eu acho assim, Vitor, que como a gente pegou os primeiros cursos de pós-graduação em educação física de fato, que Uhum, imagina que o meu orientador, por exemplo, não fez a pós-graduação em educação física. aham, Ele fez no ICB na USP, porque não tinha o curso ainda entendi. Não era formado por pessoas que não eram consolidado. da prática, não eram da educação física. Não era da educação física. Então, são pessoas que tiveram que sair da educação física, eles foram para fisiologia, para os departamentos de psicologia, física, às vezes, foram obter os seus graus acadêmicos em outras áreas ou em outros países, né? Alguns foram para os Uhum, Estados Unidos, alguns foram para a Alemanha, outros foram para o Japão. E aí, a educação física, na década de 90, eu diria que começou a se consolidar como área academicamente orientada, com retorno e a consolidação dessas pessoas nas universidades, principalmente as públicas, mas também nas privadas. agora E entendi. aí, quando começaram a aprovar os primeiros cursos de pós-graduação, nós fomos talvez as primeiras experiências, vamos colocar assim, porque Uhum, eu fui realmente primeira turma de doutorado em Rio Claro. Ou seja, quando eu terminei o mestrado, eu tive que esperar uns meses ainda para o curso ser aprovado para eu poder ingressar. Então, foi realmente uma transição lá de entendi, implantação. entendi. Então, a gente não tinha muita noção do que era. Assim, é claro que eu sabia que eu ia entrar no doutorado, eu ia para a docência, mas eu não tinha muita clareza do percurso ainda do doutorado, porque não estava constituído, ou seja, não tinha pessoas que tinham passado por aquilo e que pudessem falar, olha, acontece isso, você vai ter tal disciplina, você vai depois fazer o estágio docência, depois você vai sair para o mercado. A gente não tinha muito essa ideia. Agora não, né? Todo mundo que vai para pós-graduação já tem, sei lá, 10, 15 anos de cursos implantados, já tem centenas de alunos ou de egressos, né, formados, e então as pessoas sabem já o que esperar e o que fazem, né, na pós-graduação. Eu acho que Legal. nesse sentido, a educação Ela sai na física, frente. eu diria, nesse aspecto vai bem hoje, porque as pessoas já têm mais ideia do que é. Legal. Agora entendi o ponto de vista. É, você acredita, quando que você acredita que houve, tá, até esse momento, eu tenho certeza que ainda virá outros, mas quando que você acredita assim, que houve realmente assim um ponto de inflexão na sua carreira, né? Pô, hoje você mora em Portugal, você dá aula aí, dá assessorias, livros e tudo mais. Quando que você acredita que realmente assim houve um ponto de inflexão na sua carreira? Quando eu estava já como professor da UEL, eu orientava alunos de graduação, porque nós não tínhamos curso de mestrado, doutorado. E aí, eu estava ainda na linha de pesquisa do meu orientador, porque eu ainda não era doutor, ou talvez eu fosse recém-doutor, já não me lembro exatamente quando é que foi isso, mas foi bem no comecinho da minha carreira como professor. Ah, tem uma revista que eu tenho certeza que você conhece, que se chama Journal of Strength and Conditioning Research. Opa. E essa revista, na época, só para você ter ideia, para submeter um artigo para essa revista, sequer era por correio eletrônico. Você tinha que mesmo preparar aquilo, tinha que imprimir, colocar o arquivo num disquete e mandar pelo correio para os Estados Unidos para ser avaliado. Então, tinha o tempo de trânsito, tinha o tempo da revista receber o artigo,
fazer uma análise preliminar, mandar para os revisores. Então, imagina que aquilo dava muitos meses, né? Muito mais, é um processo muito mais longo do que é hoje. E eu tinha submetido um trabalho que tinha sido gerado dentro da minha universidade, já onde eu era professor, pelos meus alunos de graduação. E assim, eu não tinha, talvez, a noção da importância que aquilo ia ter depois para minha vida, mas a gente submeteu, depois de muitos meses voltou o artigo com algum feedback, alguma resposta, Uhum. e basicamente o artigo não ia ser publicado da forma como estava. Então eu escrevi de novo para a revista e pedi 6 meses de prazo porque eu tinha que refazer o estudo. E era sobre potência crítica, que era o tema que eu estudava na época. Então a gente refez tudo, colocou muito mais sujeitos, fez a tal da reprodutibilidade, que hoje todo artigo vai com isso e tudo, mas na época a gente não pensava tanto nesses aspectos mais técnicos que são importantes. Depois que eu concluí, eu reescrevi aquilo e contei com a colaboração de um cara que é extraordinário, na minha opinião, é um pesquisador de altíssimo nível, que é o David Bishop, da Austrália. Ele pegou no artigo, fez vários apontamentos, sugeriu várias coisas, a gente fez alterações, resubmetemos o artigo. Esse artigo novo voltou novamente com revisões, a gente respondeu e teve o artigo aprovado, ou seja, assim, é um processo que durou mais de um ano, tranquilamente. E então, quando esse artigo foi aprovado, é que eu me dei conta que dentro da minha universidade, talvez ainda dentro do Brasil, eu tinha sido um dos primeiros caras a publicar naquela revista. E talvez, para responder diretamente a tua pergunta, tenha sido o turn point, porque foi algo que marcou para mim. Talvez que naquele momento eu não tivesse essa noção. Depois eu pensando no assunto, falei, pô, aquilo foi realmente um marco, porque pouca gente pensava em submeter lá e pouca gente conseguia aprovar os artigos lá. Eu acabei aprovando um artigo. Isso aí foi publicado em 2008. Então, possivelmente foi feito em 2006, mais ou menos. 2005, 2006. Vai, volta, Foi, vai, foi um volta. negócio foi bem árduo. E aí depois, é claro, você vai pegando Vai jeito, pegando jeito. vai aprimorando e aí você começa a conseguir fazer um fluxo melhor de trabalhos. Mas esse foi o marco. Que animal, que animal. E aí, dedicação total para a faculdade, né? Para grupo de estudo, alunos de graduação. Sim, sim, a gente não tinha ainda um programa de pós-graduação, depois teve, claro, implantamos um programa de mestrado, e depois um programa de doutorado, mas o meu início, assim, foi só com alunos de graduação. E é curioso, porque... e acho que essa é uma transição interessante também. Eu não trabalhava com esporte ainda, e esse primeiro artigo não era sobre esporte, só que eu tinha um aluno de graduação que era atleta de canoagem e treinador de canoagem. E aí a gente começou também a fazer alguns estudos com canoagem. E é muito curioso, porque hoje de manhã mesmo eu tive uma reunião com um colega, um professor da Universidade de Vigo. A gente vai começar um projeto de pesquisa agora e é na canoagem. Que E é legal. na canoagem de alto nível mesmo. São atletas de seleção e atletas de nível nacional, tanto da Espanha quanto Portugal. Então você vê que é curioso, porque é um negócio que eu comecei a fazer em 2003. Então, 20 anos depois, eu não sei se isso é bom ou mal, mas eu estou fazendo a mesma coisa. Tô mexendo com atletas de canoagem em pesquisa. Mas foi quando eu fiz a transição. Eu comecei a pegar os assuntos que eu estudava, que eram coisas mais laboratoriais, e eu gostava de esporte. Eu falei, mano, vou começar a aplicar isso no esporte. Então, eu fiz essa transição meio que inconscientemente também. E aí eu comecei a sair das coisas muito fisiologia, muito de laboratório, para me dedicar a algo mais de campo e coisas mais aplicadas, que no fim foi o que acabou talvez marcando a minha carreira como pesquisador depois disso, né? Eu praticamente não tenho nada de pesquisa mais, vamos dizer, básica. Eu tenho 99% das coisas que eu faço são muito aplicadas. E aí você começou a fazer esse trabalho com esse seu aluno, né, que era treinador e tal, e aí a partir daí começou então essa área da pesquisa
na pesquisa de esporte. Quais foram os principais desafios nessa transição de estudar, digamos ali, a fisiologia pura, propriamente dita, ali, toda a sua questão metodológica e fisiológica, pensando agora justamente na aplicação do esporte, como que aquilo realmente funciona no corpo ali, realmente em movimento, na dinâmica que ele necessita de acordo com a modalidade. O principal desafio foi entender o que era relevante para o treinador, para o preparador físico, para o fisiologista. Porque, via de regra, quando a gente faz pesquisa, a gente usa lógicas internas da nossa própria comunidade. A gente não ouve muito as questões que emergem assim mais da prática. Uhum. E eu acho que nesse início, pelo fato do meu aluno ser treinador, pelo fato de eu começar a conhecer outros treinadores, eu comecei a perceber que as coisas que a gente pensava, às vezes não era aquilo que o treinador queria saber. Então eu inverti um pouco a lógica, eu comecei a tentar entender o que que o treinador queria saber para poder transformar aquilo num objeto de pesquisa que fosse útil para quem vai usar o conhecimento. Então, coisas relacionadas a avaliações físicas e não tão fisiológicas, mas com correlatos fisiológicos. A gente começou a trabalhar com isso, avaliações intermitentes, respostas agudas a alguns tipos de treino de alta intensidade. Eu estou falando isso em, sei lá, 2009, 2010, né, mais ou menos. Já fazem mais de 10 anos, com certeza. Coisas que hoje a gente fala bastante, né? O treino intervalado de alta intensidade no esporte. Isso não é nem da minha época e não é nem da geração anterior. Isso é coisa muito antiga, já tem muita gente que fez isso, mas eu diria que hoje a gente dá um rigor maior científico a esses temas, né? Então eu comecei a fazer isso nessa época e eu acho que o desafio foi mesmo pegar o que eu achava que sabia, pelo menos de fisiologia de treinamento, e tentar encaixar isso numa coisa mais prática que fosse útil para o treinador. E eu também tive muita sorte, porque também em 2008, talvez, eu participei de um congresso que acabou mudando mesmo a minha vida. Eu passei a me dedicar de fato ao estudo do esporte, porque eu participei de um congresso que eu achei o melhor congresso que eu já participei. Foi um congresso organizado pelo David Bishop, foi na Itália. E é esses nomes que você vê hoje circularem na nossa área, tipo Martin Boucher, Alberto Mendes Villanueva, Aaron Coates, Franco Impellizzeri, estava todo mundo lá e estava todo mundo apresentando conteúdos e tudo. E eu não era ainda alguém iniciado nessa área, ou estava começando nessa área. Eu assisti aquilo, achei bacana demais. Falei, não, isso aí é minha área, eu vou fazer isso e tal. E eu fui bem acolhido. Eu sou amigo da maior parte dessas pessoas hoje. Conheço todos, mas sou amigo de alguns deles. Tenho tarefas editoriais junto com alguns deles. Temos projetos em comum e tudo. Mas eu diria que surgiu, talvez para mim, isso em 2008. Mas eu sou um pouco tardio, porque essas pessoas começaram um pouco antes de mim. Mas eu acabei me identificando com essa área por causa daquela transição, é, por causa de um aluno de graduação e depois por causa de um congresso. E aí isso foi realmente o motivador aí para eu seguir nessa área de aplicação do conhecimento para o esporte. Que animal aí, pessoal? Que primeiro bloco, hein? Que primeiro bloco. Já entendemos um pouco aqui da cabeça do professor Fábio, como que ele veio traçando aí toda a sua trajetória profissional para chegar aí no status que ele está hoje em relação à formação acadêmica, em relação às suas experiências aí com o treinamento esportivo, com a fisiologia esportiva, enfim. Então, no nosso próximo bloco, nós vamos pensar agora, vamos entender um pouco mais sobre o professor Fábio Nakamura, agora como treinador, como preparador, ele como fisiologista esportivo. Aguarde aí que o nosso segundo bloco vai ser muito bom.
Muito bem, senhores, vamos então para o nosso segundo bloco do nosso H9 Podcast. E vamos agora entender um pouco mais sobre a mente do professor, do nosso professor aqui, Fábio Nakamura, relacionado à fisiologia esportiva, assessoria, consultoria, que é o grande forte aí do seu trabalho, do seu know-how. Bom, professor, como você disse, né, você começou a entrar, né, no mundo esportivo, começou a trabalhar com modalidades esportivas, começou a trazer toda essa sua linha de pesquisa relacionada à fisiologia esportiva. E aí, com isso, você começou a trabalhar com vários técnicos, com várias comissões de diversas modalidades esportivas. Dentro desse trabalho, como que você vê o seu papel nesse trabalho com essa equipe? Né? Como que você vê a sua função ali quando você está falando com treinador, atleta, quando a gente fala de alto rendimento, aí, equipes multidisciplinares, como é que você vê a sua função? Isso é curioso também, Vitor, porque eu nunca joguei futebol, não sei jogar futebol, então se precisarem de alguém para uma pelada, me esquece, eu não sei jogar, Malemar juiz? mas acho que nem para isso eu sirvo. Mas eu acabei desenvolvendo, né, uma linha de trabalho longa já dentro do futebol, porque na época, quando eu ainda estava também na universidade, eu comecei a ter contato com alguns clubes locais, em função também da atuação profissional de alguns alunos meus que estavam inseridos em clubes. E também nessa época eu me lembro que o Fernando Oliveira, que eu já tinha comentado no primeiro bloco, ele era professor de uma universidade em Santa Catarina, e a gente começou também a desenvolver alguma coisa no futebol relacionada a testes, relacionados à caracterização de esforços da, do esporte e tudo mais. E eu comecei a me interessar muito por isso, porque por ser o esporte mais popular e mais conhecido, e também é onde a pesquisa estava com mais efervescência, né? A gente não tinha muitos estudos no atletismo, no triatlo, ou em modalidades mais individuais, mesmo natação, que é um esporte relativamente investigado, não se tinha tanto trabalho quanto no futebol. E então eu comecei a desenvolver alguma coisa na modalidade, mas eu diria que talvez para mim o salto assim de qualidade foi quando eu fui trabalhar em São Paulo. Eu deixei a universidade por um tempo, depois eu deixei definitivamente. Eu pedi uma licença da universidade e por um período eu trabalhei no Clube de Alto Rendimento Esportivo em São Paulo com o Irineu Loturco. O Irineu, apesar de hoje ele trabalhar com diversas modalidades esportivas, não sei se as pessoas sabem, mas ele teve uma passagem bem relevante no futebol, como Futebol. preparador físico de clubes muito grandes. Uhum. E ele gosta bastante também. Talvez ele não admita tanto, mas ele gosta do futebol também, Gosto do né? Ele futebol. gosta talvez mais de outras Bastante modalidades. pesquisa no futebol. Acho que todos nós gostamos de alguma forma, É, e eu sei que depois que a gente falar isso, o prazo de validade dessa informação vai ser curto, mas ontem foi a final do é, Mundial de 2022 em que a Argentina foi campeã. Quer dizer, é, é impossível não gostar de um esporte que gera aquele tipo de emoção numa final. exatamente, exatamente. Foi, E foi um que final, negócio digamos, de extraordinário. passagem, né? Uma das melhores que eu tenho acompanhado aí. Talvez a maior, né, até hoje. Todos os mundiais, talvez como o jogo final tenha sido a maior partida. É, Mas eu tive aí com o Irineu e a gente teve a oportunidade de fazer estudos com algumas equipes de São Paulo também. Então, isso foi alimentando um pouco mais a minha vontade de transferir conhecimento para a modalidade e também de lá conseguir tirar algum conhecimento para entender, né, um esporte mais, diria, complexo do que o atletismo, do que a natação, em algum sentido, no sentido de que tem mais tomada de decisão, no sentido de que muitas vezes o melhor desempenho não resulta melhor num resultado. resultado positivo, então tem mais fatores de imprevisibilidade.
mas a gente começou a trabalhar mais com a parte também avaliação e principalmente treinamento de força e treinamento neuromuscular. E devo muito ao Irineu Loturco, porque eu não era muito dessa área, nem do futebol e nem do treinamento de força, potência, velocidade. Mas pela passagem que eu tive no NAR, eu comecei a viver com mais intensidade a rotina do treinamento de atletas de diferentes modalidades que passam até hoje pelo NAR, mas também tive mais oportunidades de conviver e de conversar com pessoas do futebol. Então, eu comecei a migrar também um pouco mais para o futebol, né? Hoje, eu sou um dos editores associados de uma revista que é específica do futebol. Eu estou mais associado a uma seção que é do treino e da avaliação. Então, isso é um pouco o resultado dos últimos anos, de coisas que eu venho fazendo dentro do futebol. E eu acho que o chamado Sport Science, né, o Sport Science, dentro de uma estrutura de futebol, tem muito a contribuir, não no sentido da pesquisa, não é isso. Eu acho que é realmente alguém que traz um pouco do conhecimento científico para dentro do universo, onde muitas vezes o conhecimento científico é escasso. Não ter que admitir isso, porque às vezes a rotina de treino e de avaliação e de recuperação muitas vezes é baseado naquilo que os atletas acreditam, naquilo que as pessoas acreditam no geral e A, menos ver, baseado em a ciência. verdade, a verdade é que ainda na maioria dos esportes o empirismo ainda é muito forte, né? O empirismo ainda é muito forte por parte do próprio praticante ali, né? Porque você pega muitas vezes o treinador. O treinador, na maioria dos casos, foi ex-atleta. E aí já, pô, não, mas na minha época, ainda mais se ainda teve uma carreira vitoriosa. Não, na minha época era assim, funcionava, e aí acaba ainda tomando uma certa resistência ainda, né, com a questão ainda dessa coisa da prática baseada em evidência científica na rotina do dia a dia. A gente ainda tem uma barreira grande. Eu trabalho muito tempo com lutas e, nossa, para você conseguir mostrar e até ter a oportunidade de repente, pô, cara, me dá só um período para mostrar para você. Poucos realmente acham, te dão esse período, te dão esse tempo, te dão realmente a confiança, né? Então, acho que ainda acredito ainda que, sei lá, acho que daqui uns 10 anos vai vir uma geração, digamos, mais forte, né? Quando a gente acaba vendo aí alguns técnicos que acabam trazendo mais esse cunho acadêmico para dentro da modalidade esportiva, a tendência é crescer, assim. Então, acho que no Brasil vai ter muito a crescer agora, né? Principalmente no seu caso que você está em Portugal aí, pô, os portugueses estudam muito, né? No entanto, acho que os maiores congressos de futebol é aí, né? E eles vindo aqui para o Brasil tá cada vez trazendo mais essa importância, né, do Sport Science aí. Bom, Fábio, ótima colocação sua aí nessa questão do enquadramento, né? Como que você se vê dentro de uma equipe. Agora vamos partir assim, do seguinte persona, né? Esse garoto, esse rapaz, né? Esse estudante, o cara se formou ali, ou às vezes, hoje, como você até mesmo trouxe, ele já vem já de uma graduação, já um pouco mais, de certa forma, até direcionado, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E aí ele resolve realmente entrar no mundo do treinamento desportivo como um todo, né? O que você entende e enxerga que seria extremamente importante esse, esse profissional, digamos assim, que ele precisa observar e entender sobre o mundo do treinamento desportivo? Olha, você tinha acabado de comentar algo sobre Portugal, que é onde eu estou morando atualmente. Eu sou professor de uma universidade aqui em Portugal e tenho tido a oportunidade de conhecer vários clubes de Portugal. Sabe que aqui tem quatro grandes e tem depois clubes de tamanho intermediário, que talvez na comparação aí com o Brasil, seriam clubes que em dimensão
seriam até clubes comparáveis com a Série B do Brasil. Estou falando realmente em dimensão do clube, né? A gente tem que lembrar aqui que o país é pequeno, a população não é grande, de clubes grandes também não é tão expressivo quanto no Brasil. No Brasil a gente tem clubes muito grandes em torcida e muito grandes em estrutura. Portugal talvez tenha três, quatro aí que são comparáveis e podem até competir em estrutura com o Brasil. E eu acho que é interessante, né, para quem está no universo do futebol, e não só do futebol, de outras modalidades, conhecer diferentes realidades. Porque você também comentou sobre isso. Hoje, vários treinadores portugueses estão sendo contratados pelos clubes brasileiros. Eu acho que não é à toa, né? Existe uma competência instalada em Portugal, principalmente no papel do treinador. E os próprios portugueses admitem, por exemplo, que na fisiologia e na preparação física o Brasil é mais avançado do que a média em Portugal, mas também acho que nós, como brasileiros, temos que admitir que existe um conhecimento avançado aqui no papel do treinador. Então, estou dando exemplo de Portugal, mas a gente poderia falar da Espanha, poderia falar da Inglaterra, poderia falar de qualquer outro país. Eu acho que é importante, né, para quem está interessado em trabalhar no treinamento, conhecer realidades diferentes, né? Conhecer realidades que muitas vezes têm as condições quase que ideais e perfeitas, mas também conhecer as realidades que não são tão ideais e tão longe da perfeição, Quando você, porque isso também exige, né, capacidades e habilidades aí dos profissionais. Então, quando você fala eu diria que conhecer realidade, realidades é interessante. quando você fala realidade, você fala o quê? De infraestrutura, mão de obra mesmo, assim, de relacionado aos atletas? Tudo, tudo, porque as estruturas eu acho que são muito diferentes entre os países, mas também talvez a cultura de trabalho. Eu tive a oportunidade recentemente num congresso aí que teve em Granada, e era um congresso do futebol, e era um congresso basicamente que envolvia pesquisadores e profissionais de alguns clubes que foram convidados a apresentar as suas rotinas de trabalho. E foi muito legal. Eu assisti apresentações de clubes do México, clubes espanhóis da La Liga, clubes portugueses, né? Inclusive alguns colegas meus aqui apresentaram conteúdos. E você vê que tem diferenças entre países na forma de organizar internamente um clube, talvez a importância relativa de determinados departamentos é diferente, dependendo da cultura do país. E para mim foi uma experiência e tanto mesmo, ter tido a oportunidade de ouvir bastante sobre como é que funciona um clube na MLS dos Estados Unidos, como é que funciona um clube da Primeira Liga, estou falando de um clube top assim na Polônia, um clube na Croácia, que tem jogadores nessa seleção que jogou nessa Copa do Mundo. Para nós não foi muito bom, mas a Croácia fez um resultado muito interessante para você pensar na dimensão do país, você pensar no tamanho dos clubes e número de jogadores que eles têm em grandes clubes do mundo. Eles fizeram uma grande participação Uhum. no Mundial. E Uma eu baita conheci geração, pessoas, duas Copas, né? 8 anos pois mantendo é, duas e uma Copas, base dois e uma pódios. base de jogadores muito muito forte. Conheci um profissional do Dinamo Zagreb, por exemplo. E eu pergunto muita coisa quando eu tenho essa chance. E eu acho que é legal, quem tiver a oportunidade de falar com profissionais dos clubes brasileiros, porque no Brasil também, entre estados tem muita diferença. Os clubes têm Uhum. estruturas completamente diferentes. No Nordeste, comparado com o Sul, ou comparado com o Sudeste, comparado com o Centro-Oeste, são estruturas muito diferentes. E eu acho que quem quer se encaixar nesse mercado tem que entender o que é que se espera, né, de um profissional, dependendo aí da realidade, da região, se é clube da Série A, se é clube da Série B, se é clube que só disputa
o estadual, e tudo isso influencia bastante nas competências que são requeridas, né, para se atuar. Isso é bem interessante, né? Você vê que, no entanto, até mesmo alguns técnicos portugueses vêm para cá, os caras têm dificuldade do dia a dia ali do trabalho, né? Porque você pega a cultura europeia ali de treinamento, eu tive uma pequena experiência na Hungria, nossa, cara, absurdo, absurdo, assim, eu fui levar trabalhei um tempo com polo aquático, né? E aí fui levar uma molecadinha para fazer um training camp lá em 2016, e eu fui com uma molecada assim de 14 anos, mais ou menos aqui no Brasil. E aí teve um dia assim que para mim foi, nossa, para mim foi uma lição assim absurda. Nós é bem interessante, achei bem interessante na Hungria, porque lá eles separam as cidades por modalidades. Isso eu achei sensacional, assim. Também pelo tamanho do país, isso ajuda. No Brasil já seria bem diferente, porque a gente tem um país, praticamente um país continental. Mas ela foi bem legal, porque, assim, por exemplo, o garoto é muito bom no polo aquático, por exemplo. Aí você tem a cidade de Segled, que eles determinam que é a cidade do polo. Então, se tem um garoto lá em Bornholm, por exemplo, que é muito bom, ou em Kopchovar, que é muito bom, pega esse moleque, manda para Segled, as famílias, família, os moradores mesmo, as, pega, bota esse menino na casa deles, para eles poderem dormir, morar e tudo mais, para eles treinarem nos centros de treinamento que tem lá. Então eu tava em Budapeste, e aí falava, vamos treinar. Aí vamos treinar lá em Segled. Fizemos um treininho técnico de manhã, 45 minutos. Nós contratamos um treinador lá que já foi campeão olímpico e tudo mais. Deu um treino de 45 minutos e fomos para Segled. Coisa tipo São Paulo Campinas, 1 hora. Chegamos lá, tinha uns menininhos, cara. Meu time era de 14, tinha uns menininhos de 10 anos, mais ou menos. Começou o jogo. Como é que é o tamanho dos meninos? Não vai ter nem graça, não sei o que lá. Meu, vai lá, falei, meu, vai lá, dá a sua nos moleques, meu. Fábio, final de jogo. 22-2 para os meninos da Hungria. 22-2. Nós não tocamos na bola. Foi uma surra. Mas uma surra. Aí terminou o jogo, os moleques, mas também, né? A gente treinou de manhã, a gente treinou de manhã. Eu falei, mas você treinou 45 minutos. Aí o técnico tava lá, né? Falou, o que eles estão reclamando? Aí eu falei, não, os meninos estão reclamando porque eles treinaram de manhã, 45 minutos, a gente fez um treino técnico e tal. Aí ele, é? Chamou dois meninos, um menino de 11 e um menino de 9. Aí esse menino de 9 pegou e falou assim: fala pra ele o que vocês fizeram hoje. Nosso jogo treino foi 3 horas da tarde. O menino chegou no clube, ele falou assim: cheguei no clube 7 horas da manhã e eu corri 6 km. Um moleque de 7 anos. Corri 6 km. Fiz ali esse treino mais ou menos de 1 hora e pouco. Fui para casa, tomei café, voltei às 10, nadamos mais 5 pau. Nadaram mais 5 km. Voltei para casa, almocei e viemos pro treino. Aí eu falei assim: nossa, seu treinador pega duro, hein? Com vocês. Aí ele: não, o treino do clube mesmo era o treino das 10. Ele: tá, mas você veio às 7 correr. Ele: não, não, eu vim por conta. Menino de 7 anos falando isso. Porque eu tenho mais 3 amigos, ou 4, que estão loucos para jogar aqui no clube. E se o técnico achar que eu não estou bem fisicamente, ele me tira do clube. Aí eu tenho que voltar para minha cidade, voltar para casa do meu pai. Enfim, eu não quero ficar aqui no clube, quero jogar. 7 anos, parceiro. O moleque fez, correu 6K, nadou mais 5, veio para amistoso, deu um pau no nosso time e os meus meninos reclamando que treinaram 45 minutos de treino técnico. Cara, imagina você fazer um treino, colocar um volume desse, um cara desse vindo pro Brasil. Cara, esquece. Não dá conta, a molecada a mentalidade ainda, né? Então acho que, pô, isso você trouxe isso como um exemplo, nossa, extremamente importante realmente entender toda a cultura que envolve ali a modalidade, o país, por um acaso for o país, uma região. Isso é realmente muito interessante. Fábio, você teve essa grande experiência aí no NAR. Pena que, infelizmente, não nos encontramos lá, né? Eu fui aluno da primeira turma lá da pós do NAR, você já não estava mais lá. Pô, o cara foi lá, começou a trabalhar com treinamento desportivo,
E uma coisa é treinamento desportivo, outra coisa é alto rendimento. Tem níveis ainda diferentes. O que que você aponta como pilares fundamentais para um cara que quer trabalhar com alto rendimento? O que que esse cara não pode negligenciar quando pensa em alto rendimento? Eu acho que tem muita coisa, né? Um profissional, para ser considerado completo ou quase completo nessa área, tem que reunir muitas competências. Eu acho que a formação acadêmica é fundamental, a experiência prática, não necessariamente extensiva como atleta, né? Mas a experiência prática como profissional tem que ser também colocada na balança, né? Dificilmente alguém que é recém-formado vai conseguir fazer um grande trabalho no treinamento esportivo, porque é uma área que requer aí alguns anos de experiência. Eu acho que tem características, diria, interpessoais, né? A forma de relacionar com companheiros, a forma de relacionar com atletas. Eu acho que isso é também fundamental, né? A forma de comunicar com o atleta, porque eu acho que, de novo, esse Mundial aí foi um bom exemplo para esse tipo de situações, né? Que alguns treinadores tinham grandes elencos e não necessariamente conseguem uma ascendência tão grande sobre os jogadores É o quanto melhor muitas dele. vezes um treinador menos conhecido e talvez com um histórico menor, né, de, de treinamento. Então, acho que esses componentes são todos importantes, a relação interpessoal, o conhecimento acadêmico e a experiência acumulada ao longo dos anos em diferentes clubes, contextos aí que eu acho que agregam valor a esse profissional. E quando a gente. Bom, experiência prática, não tem o que dizer, né? Vivenciar a modalidade, seja como atleta, seja ali como estagiário, enfim, sei lá, trabalhar com equipes menores, começa com o escolar, vai para os regionais ali, abertos, enfim, equipes menores e tudo mais. E aí tem um lado acadêmico ali, né? O que que você acredita que seja importante estudar e estar antenado aí nessa questão do mundo acadêmico, quando a gente pensa no alto rendimento? Também é uma ótima questão, porque eu sei que para quem trabalha no treinamento, muitas vezes o artigo científico é árduo de ser lido, porque o artigo não é escrito para o treinador ou para o preparador físico. O artigo sempre é escrito para a comunidade científica. Mas eu acho que quando esse profissional aprende a fazer uma leitura do artigo e consegue extrair do trabalho coisas que são realmente fundamentais e aplicáveis, eu vejo que isso promove um salto de qualidade de conhecimento. Eu vejo que existe hoje um movimento muito grande dos profissionais que atuam nos clubes e atuam com atletas de procurar o conhecimento científico, isso eu vejo com muito bons olhos. E tem muitos clubes hoje que, inclusive, têm o interesse de produzir o seu próprio conhecimento, né? Eu tenho recentemente feito alguns contatos com alguns clubes que têm essa perspectiva, né? Eu vejo assim que eles têm tudo, se você pensar. Tem jogadores que é o mais difícil da gente ter na universidade. Eles têm material, muitas vezes o laboratório de um clube é melhor do que o laboratório de uma universidade. Tem profissionais altamente capacitados para fazerem procedimentos, só não tem, às vezes, a sistematização para organizar um bom estudo científico. E eu tenho começado um trabalho nesse sentido, de ajudar um pouco nessa parte da organização do que é um estudo e também do aproveitamento do que é o dado que é gerado diariamente, né? Porque aquele dado muitas vezes é para alimentar, claro, a comissão técnica, a diretoria e tudo mais, mas aquilo também, ao mesmo tempo, pode gerar conhecimento útil e um conhecimento científico altamente rigoroso, porque ele é coletado na situação mais real possível, que é a situação do treinamento e do jogo. Então, isso tem me motivado bastante nos últimos anos, a tentar aproximar para
começar a gerar isso dentro do clube e não só dentro da universidade. E se parar para pensar, assim, você pega aqui no Brasil, né? E onde você teve uma brilhante passagem, que é a questão do NAR, né? Porque é justamente isso, né? Eles conseguem ter ali atletas de altíssimo nível e produzir conteúdo científico em cima disso. E hoje você vê clubes já realmente começando a se movimentar nesse sentido. Aqui, por exemplo, tem o SESI agora, que o Cavinato até foi para o SESI, e já começando essa linha de trabalho, até recentemente aí no congresso que teve lá no Student Condition lá, os caras tiveram um trabalho, né? Já com trabalho, pesquisa de destaque lá, então você já vê realmente um movimento dentro dos clubes. Tem clube aqui, por exemplo, que se você não tiver feito determinadas certificações, você nem entra, você não, já faz parte do processo seletivo, porque já estão partindo por esse caminho aí de produção de conhecimento. Então, realmente aí já fica a dica aí para a rapaziada aí que pretende trabalhar com modalidades esportivas, que a importância disso aí para poder se posicionar dentro do mercado. E só um ponto aí, Vitor, porque eu acho que você tocou num assunto bem interessante. Se você me perguntasse, quando eu comecei o doutorado, se eu imaginava um dia que isso seria uma possibilidade, eu diria que não, que eu nunca ia imaginar que isso podia acontecer. Então, você vê que o mercado é muito dinâmico, né? As coisas evoluem de uma forma muito rápida e hoje eu vejo clubes realmente com uma intenção clara de produzir muita coisa. Esse congresso mesmo que eu comentei com você da FSI, que geralmente vai ser feito em Granada, não sei se eles vão migrar o congresso para outras cidades, mas foi feito em Granada. Para mim foi um bom exemplo de evento que trouxe clube que já veio apresentar algum conteúdo científico. E eu não acho que seja só uma produção de conhecimento para disseminação em eventos e tudo. Eu acho que é realmente para solucionar problemas internos. Eu acho que o clube que consegue implantar a metodologia científica na sua rotina consegue resolver questões internas, sei lá, por exemplo, como é que eu faço para desenvolver uma dada capacidade no meu sub-16, no meu sub-15, né? Eu acho que o clube tem que encontrar soluções próprias. Como é que eu faço para prevenir ou reduzir pelo menos o número de lesões na minha equipe sênior? Você tem que criar soluções. E eu acho que isso passa, de uma certa forma, pelo conhecimento científico e pela metodologia do estudo científico. Essa eu anotei, galera. Ó, volta, ó. Dá um pause aqui na gravação. Volta 10 minutinhos e escuta isso de novo, meu amigo. Isso vai te dar um direcionamento absurdo. Fábio, você trouxe esse congresso como exemplo. Você participa de vários congressos, né? Afinal de contas, aqui, como eu mencionei no início, já participou mais de 100 anais de congressos relacionados aí à fisiologia esportiva, entre várias temáticas. Dentro de toda essa experiência, tudo que você vem vivenciando até agora, né? Tudo que você viveu aqui no Brasil, que você está vivendo aí na Europa, as experiências que você está tendo aí, o que você está enxergando que vai ser tendência? Você já trouxe uma aqui que hoje está anotado. Peguei para mim e não solto mais. Como tendência, ou já é uma realidade e as pessoas não podem negligenciar, ou ela já está negligenciando quando a gente pensa aí no mundo do treinamento esportivo, da gestão, do atendimento e tudo mais. Eu acho que está acontecendo uma revolução meio silenciosa na nossa área, que talvez a maior parte das pessoas perceba isso, mas talvez não dê a devida importância. A nossa área está ficando muito tecnológica e a nossa área está ficando muito conectada com ciências da informação, com ciência de dados e tudo mais. Eu não sou especialista na área, mas eu tenho amigos e colegas que trabalham comigo e que são dessa área. E eu vejo hoje esses caras fazendo coisas que eu nunca imaginei também que seriam possíveis de serem feitas, né? Pela máquina em interação com o homem, com o cérebro. Então, eu vejo que
Hoje, a capacidade de análise de Big Data, por exemplo, é uma coisa que salta aos olhos. Tem gente competente fazendo isso, mas não tem tanta gente ainda fazendo isso. Eu vejo que, para o futuro, quem for para essa área pode conseguir ainda encontrar um espaço interessante de mercado. E a outra é a indústria, né? A indústria hoje do esporte produz conhecimento, mas também produz muita tecnologia. Então, tem muito equipamento interessante surgindo. Tem coisas que eu tenho visto que realmente eu acho que são úteis, realmente facilitam monitoramento, facilitam planejamento de carga, planejamento de treinamento, de conteúdo de treinamento, e que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção no que está acontecendo para conseguir obter desses lançamentos que estão acontecendo o melhor possível. Eu estou vendo hoje, a cada mês aí surgirem coisas que eu não sabia que existiam ou que estão sendo aprimoradas. Seja, sei lá, métodos de recuperação, métodos de otimização de sono, ah, métodos para quantificar de fato variáveis mecânicas relevantes durante um treinamento de força, coisas com mais praticidade, né, menos difíceis de serem usadas e que dão resultados em tempo real. Eu acho que o esporte vai caminhar para isso. E eu acho que o profissional que dominar esse conhecimento e dominar também o uso da tecnologia sempre vai ter mais espaço no nosso mercado. A gente já não está mais numa área que é só ir lá e dar o exercício. Isso todo mundo tem que saber fazer, não é isso. Eu acho que tem que saber dar o exercício e tem que saber avaliar o exercício, tem que saber monitorizar o exercício, tem que saber interpretar resultados e tentar realmente extrair o máximo que a gente pode de um atleta, não no sentido de dar mais cargas, realmente de explorar mais os resultados que a gente pode ter a partir de um conhecimento que racionaliza o treinamento. É, pô, tecnologia, cara, tá mais, tá aí já tá batendo já há muito tempo, já tá batendo há um bom tempo já, mas eu acho que até de 2 anos pra cá, 2 anos e pouco pra cá, isso ficou, nossa, muito evidente. Inclusive, há uns 6 meses atrás, eu fui participar de um showcase com o pessoal de futebol e o pessoal de basquete. E especificamente assim, que era o quê? O pessoal trazia treinadores, né, recrutadores aí de, de high schools e colleges, né, Estados Unidos, para fazer um treinamento com a molecada aqui para eles poderem recrutar. E aí me convidaram para ir para lá para poder fazer uns processos avaliativos, né? Então, pô, eu tenho uma plataforma de salto, que nem a plataforma que, lá da Speed, eu utilizei fotocélula, pô, levei dinamômetro, peguei os garotos que se destacavam mais, fazia teste com dinamômetro com os caras olhavam assim, né? Os caras do showcase, né? Aí eles, caramba, depois nos bastidores falou, pô, cara, impressionante, cara, você trouxe isso numa mala? Pô, porque antigamente, cara, isso aqui tinha que estar num clube, numa sala gigante, porque as máquinas eram gigantescas para fazer esse tipo de teste, e hoje, pô, cabe numa mala, velho. Como assim? Né? Então, é o que você disse, né, Fábio? Pô, isso, a tecnologia hoje está cada vez mais avançada, mais prática e cada vez mais acessível também, né? Porque quanto que custa um dinamômetro mesmo? Custava um dinamômetro antigamente? Cara, só tinha fora, pagava dezenas de milhares de dólares para você ter isso. Só as universidades tinham, ou os clubes, e hoje está cada vez mais acessível. Hoje, um treinador, hoje, um personal, um preparador físico consegue, de certa forma, ter ferramentas aí para justamente trazer um trabalho de qualidade, um serviço de qualidade aí para os seus atletas. Fábio, cara, fazendo uma, fazendo uma análise assim, né? Olhando, cara, é inegável, não tem como negar que você atingiu, está atingindo cada vez mais sucesso profissional, né?
fora do país, desenvolvendo o teu trabalho aí fora do país, participando de inúmeros congressos, está sendo cada vez mais relevante para o mundo acadêmico, da parte da educação física e treinamento esportivo. Mas, assim, analisando o Fábio Nakamura hoje, tá? E olhando o Fábio Nakamura lá atrás, analisando tudo que você viveu, cara, qual foi o momento que você acha que foi mais difícil nessa trajetória e por quê? Eu acho que toda vez que a gente faz mudanças significativas assim na vida, a gente passa por alguma dificuldade. Então, recentemente, isso já faz 2 anos, foi durante a pandemia, Uhum, resolvi me mudar para Portugal. Não que tenha sido difícil essa mudança, mas você sair de uma situação, eu estava no Brasil, eu estava no Nordeste do Brasil, sair de uma situação e vir para outra, clima diferente, país diferente, as pessoas, por mais que os portugueses sejam muito parecidos conosco em vários aspectos aí, ainda assim, né, você tem muita diferença cultural, formas de ver o mundo e tudo mais. Então, toda vez que eu acho que a gente passa por mudança, a gente passa por dificuldade. Dificilmente você muda, não só de lugar, mas muda de emprego, muda sei lá, do status de estudante para profissional, de estudante do nível secundário para a universidade. Acho que toda vez que a gente muda, existem dificuldades. Eu não sei quando é que foi, talvez, o período mais difícil, mas o período que eu tenho mais recente da minha lembrança é ter vindo para Portugal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente sempre encontra oportunidades mesmo de crescer e de entender melhor nós mesmos e entender o ambiente que cerca a gente quando a gente muda de lugar. Porque é quando as coisas ficam menos confortáveis. Quando você está lá, né, há 10, 15 anos morando no mesmo bairro, morando na mesma casa, tudo é familiar e tudo é confortável. E basta você se mudar para o bairro do lado, você já vê que é tudo diferente, né? Então, acho que essas situações são boas para a gente, porque apesar de criarem alguma dificuldade, também nos ajudam a crescer. E eu acho que, pessoalmente, vir para Portugal e começar a circular mais em eventos, em universidades europeias, me deu outra perspectiva de vida, né? E também aquilo que eu comentei anteriormente, né? Essa relação hoje que eu tenho um pouco também com, com as empresas que produzem tecnologia. Essas empresas precisam de muito conhecimento, porque você não consegue gerar, sei lá, um equipamento que meça potência, ou um equipamento que meça alguma variável metabólica, tudo sem ter o conhecimento científico. Então, eu tenho tido muito essa oportunidade por estar aqui, porque no Brasil a gente está um pouco distante das empresas que realmente trazem inovação, porque normalmente no Brasil a gente consome muita tecnologia do exterior. E aqui eu tenho tido essa oportunidade. Então eu diria assim que depois de uma dificuldade inicial, eu comecei a ver muitas vantagens em estar num lugar diferente. Eu acho que esse é o espírito que todos nós temos que ter quando operamos alguma mudança na vida. Você acredita que esse período que você teve, vamos até pegar mesmo os últimos 2 anos, né? Vamos pegar de 20 para cá, né? Passamos por essa pandemia, podemos dizer que vivemos a história mundial, que daqui a 50 anos, 100 anos, 200 anos, a pandemia de 2020 com certeza vai estar na história. E aí, isso fez com que a gente mudasse, né? Nossos hábitos, nossos comportamentos, a forma como a gente enxerga o mundo. O que que você acredita nesses últimos 2 anos aí, caminhando para três? Que mudanças que você acredita que você fez, ou nos seus hábitos, ou nos seus comportamentos, que tem feito uma diferença na sua vida? Primeiro, eu acho que todos nós passamos pela situação da pandemia e foi
terrível, né? Porque quando eu cheguei aqui, estava tudo fechado. Eu cheguei no período de inverno também, então não favoreceu. Então, realmente, esse início foi complicado porque a situação global era ruim, né, para todos nós. Eu acho que a gente está no momento melhor, que a gente já consegue circular livremente, consegue fazer quase tudo como era anteriormente, mas eu acho que todos nós também tivemos essa consciência de que o mundo vive num equilíbrio muito, muito tênue. Se é que a gente pode chamar isso de equilíbrio, porque na verdade não é, né? Mas as situações que a gente vive, as coisas que a gente tem no nosso dia a dia, elas podem mudar muito, muito rapidamente. Basta, como a gente teve esse evento infeliz, basta uma pandemia para mudar os hábitos de todo mundo, né? Acho que todo mundo foi influenciado de alguma forma. Eu acho, Vitor, eu não sei se você também tem essa experiência, agora eu vou inverter um pouco o papel, depois quero saber de você, mas eu acho que todos nós ficamos mais introspectivos, assim, acho que a gente aprendeu a ficar mais com a gente mesmo, por causa do longo período que a gente teve que se isolar. Confinamento. E muitas vezes voltar é que foi difícil. Voltar ao convívio não foi uma coisa tão simples, né? É, Mas e aí, isso é que você verdade. passou no... Olha, eu acho que para mim, nesses últimos 2 anos, o que trouxe para mim de mudança de hábito e de comportamento, eu acho que o primeiro ponto, assim, certas coisas me ajudaram, porque eu tenho 5 filhos, né? Três no meu primeiro casamento e dois no meu atual casamento. E eu morava até, de certa forma, um pouco distante das minhas 3 filhas. E aí, cara, eu mudei para uma casa, sei lá, 10 de março, 20 dias depois, pum, pandemia, lacra tudo. E eu passei a morar 3 casas na mesma rua que elas. Então isso para mim foi muito bom, porque de certa forma eu consegui novamente ter o convívio com todos os meus filhos. Então, meu garoto, que nasceu no meu casamento atual, ele não tinha tanta convivência com as irmãs. E porque era distante. Então, cara, isso, a convivência de tê-los ali, muitas vezes eu até ficava meio que a casa era um sobradinho assim, eu ficava meio em cima, assim, na garagem, e olhava assim para baixo, eu vi os 5 brincando lá embaixo, sentado na grama, fazendo desenho, cara, acho que isso foi sensacional. Então, para mim, eu estar mais conectado com os meus filhos, isso foi muito importante para mim. É uma coisa que eu tenho tentado manter, eu não tô mais morando naquela casa, acabei saindo, mas eu tô próximo até, e eu antes era uma coisa que eu negligenciava muito, sabe? Essa distância, um pouco assim. Hoje, nem tanto. Hoje, procuro evitar ao máximo ficar longos períodos de não estar tão próximo e juntar todo mundo e chama aqui para casa, vou buscar, vamos fazer um lanche da pizza, eu vou fazer comida para eles, enfim. E outro ponto importante que eu também, eu sempre fui muito espiritualizado, muito religioso, né? E eu tinha me afastado bastante. Eu tinha me afastado bastante com esse lado espiritual, assim, né? Então, acho que a pandemia nos últimos 2 anos, fez com que a gente buscasse mais a fé, né? Que a gente tivesse fé e, consequentemente, né? A fé é o acreditar sem ver, né? Então, você ter aquela perspectiva de um futuro melhor e trazer isso para dentro de você, internalizar para combater, né? Pô, quantas pessoas tiveram crise de ansiedade nesse período? Crise de depressão nesse período. Inúmeras pessoas, né? Já era grande, nesse período então aumentou, né? Como você falou, pô, cheguei em Portugal no inverno, na Europa no inverno já é extremamente complicado, porque o inverno é extremamente severo, já é um período normal de estar ali dentro de casa e com a pandemia, então, nossa, e você, por exemplo, num país novo ali, sozinho, fala, meu, caraca, né? Então, acho que foi um pouco disso, assim, sabe? Tipo, eu estar mais próximo dessa questão da espiritualidade, estar mais próximo também, assim, dos meus filhos, para mim foi extremamente importante para passar esse período, cara, porque ia ser difícil. Eu acho que se eu tivesse mais distante, ia ser muito mais complicado. Apesar de estar ali com a minha esposa, com os meus outros dois, mas quem é pai, né, pô, quer ter que nem galinha, né, quer ter os pintinhos ali pertinho de você. Então, acho que para mim
Foi a principal mudança, assim, de comportamento, assim, que eu tive, né? Vamos voltar de novo aqui, vamos, vamos reverter aqui a dinâmica do negócio. Senão eu já vou começar a chorar, que se a gente falar de vida, vai chorar. O que que o Fábio tá mirando hoje, Fábio? Cara, talvez eu esteja também me fazendo essa pergunta, porque pensando aí em idade, né? Ah, eu já não sou o jovem que eu gostaria de ser. Eu acho que quando a gente está no mestrado, está no doutorado e é muito jovem, você sempre pensa no que vai vir depois. Você sempre pensa nas suas perspectivas. E esse ano me aconteceu uma coisa muito curiosa. Vou compartilhar, eu não sei quantas pessoas vão ouvir, mas até em conversa com o Emerson Franchini, foi Aham, engraçado porque já fazia muitos anos que a gente não se via pela distância física e pela aham. pandemia, por várias situações. A gente se fala com pouca frequência, mas é natural, não por nada se fala com pouca frequência, Pela dinâmica da vida, né? mas é normal, acho que Vocês e é tempo, dois, né? dois grandes aí, no mundo acadêmico, pra lá, pra cá, é normal. É difícil de realmente tempo para parar e conversar, né? E aí a gente foi para Sevilha e durante o Colégio Europeu Uhum, e eu fui fazer uma fala e ele também. E até onde eu saiba, talvez nós fôssemos os únicos brasileiros com palestras nessa edição do evento, né? uhum. Sempre tem, mas naquela edição do evento. E aí eu falei uma coisa e ele falou uma coisa muito parecida, né? Eu falei, cara, eu acho que para mim já uma fase, pelo menos da minha vida, acabou, porque eu nunca imaginei mesmo que fosse possível eu vir para um congresso desse tamanho, poder proferir uma palestra e ainda, olha isso, o tal do Greg Bogdan estava assistindo a minha palestra e no fim da minha palestra ele veio me cumprimentar porque gostou. É um negócio impensável, né? Se você parar, você nunca ia imaginar. É igual o jogo de ontem, né? Nunca ninguém imaginou que aquele jogo fosse tão espetacular e para mim também foi um pouco disso. Guardadas as proporções, numa coisa muito menor, assim, para mim foi o negócio de realizar algo que eu nem tinha planejado para fazer e de uma certa forma eu acho que encerrou um capítulo porque eu não tenho mais vontade de fazer coisas maiores. Não que isso seja muito, mas eu já não tenho mais essa ideia. E eu tenho pensado nisso, eu não tenho uma resposta. O que eu posso dizer é assim, eu tenho pensado no que Tá vem agora, reflexivo. porque eu não sei. E o Emerson teve um insight muito parecido com esse. Então a gente, de uma certa forma, depois de muitos anos, né, a gente é muito amigo, mas eu sou padrinho de casamento dele, as pessoas Que também não legal. sabem. Mas a gente foi lá se encontrar e a gente teve talvez um momento muito parecido, pessoal e também profissional. E agora eu pelo menos estou nessa. Eu não sei bem qual é o Passo. próximo passo, talvez pro meu para minha fase mais já final de, de carreira, né? Não estou tão perto, mas não estou tão longe. Não tá tão longe, isso é verdade. Tem que pensar já nos próximos passos. Professor Emerson Franchini. Galera, deixa aqui. Professor Emerson Franchini, por favor, aceita o nosso convite, meu querido. Você tá mais difícil que a mulher mais bonita do baile, meu amigo. Aceita o nosso convite aqui de falar no nosso H9 Podcast, por favor. O professor Fábio vai ajudar a gente com isso aí. Fábio, o que que você tá lendo hoje, cara? Eu, recentemente, até por causa do negócio da pandemia e tal, eu li bastante coisa que não tinha nada a ver com a área. Uhum. Eu estava lendo um autor português chamado João Tordo. Eu sou péssimo com os títulos, mas eu li pelo menos uns três, quatro livros desse cara. Um torno? João Tordo, Tordo. né? João Tordo. Ele é um cara bem na crítica aqui, Uhum.
as pessoas gostam dele. Até onde eu saiba, José Saramago, em vida, também declarou alguma preferência e alguma inclinação para esse autor. Eu acho que ele escreve coisas que refletem um pouco também do que é a mentalidade portuguesa, e eu fui tentar entender um pouco o que passa na cabeça, talvez, de um português, outros portugueses, Uhum. tentando ler um pouco da obra de um autor português. Certo. Mas saindo agora um pouco da parte não acadêmica e não científica, recentemente eu tenho lido coisas que me dão base para escrever aquilo que eu escrevo geralmente. Eu não tenho achado tão estimulante o que tem saído. Acho que a nossa área está no momento também um pouco de transição pós-pandemia, porque muita gente parou de fazer experimentação nos últimos anos por causa da pandemia, a gente está tentando retomar, Uhum. mas eu acho que a gente está um pouquinho preso num beco aí. Eu acho que faltam alguns saltos de criatividade que eu acho que ocorreram em outros momentos na nossa área. A gente teve, na década de 90 aí, um momento que o Tim Noakes escreveu coisas interessantes. Eu acho que ele escreveu coisas bem interessantes na época, não acho que ele escreva coisas tão interessantes agora. Um cara chamado Samuel Marcora, com quem eu fiz o pós-doutorado, e eu tive uma banca com ele faz poucos dias. Ele participou também como membro da banca de um aluno brasileiro, que é o Dalton. E um cara chamado Marcos Aman. Então, eles escreveram coisas muito interessantes lá no final da década de 90, início dos anos 2000, mas isso já fazem praticamente 20 anos. E eu acho que a gente está um pouco em falta agora de coisas mais criativas, né? Alguém que venha com alguma coisa muito interessante para ser debatida e discutida dentro da nossa área. Legal. Indica o livro pra gente. Por quê? Fora da área ou dentro da nossa área? Pode ser um de cada. Cara, na nossa área, um livro que eu uso bastante, eu não sei exatamente o título, mas é um livro do McGuigan, que tem um de monitoramento, que é interessante, mas é um outro que é mais na área do treino de força e potência. Por eu dar aula em graduação e por eu dar aula no mestrado aqui, é um livro que eu consulto com muita Frequência. frequência, porque tem coisas muito interessantes lá. Conceitos, exercícios, coisas muito práticas, né? Eu muitas vezes pego figuras do livro, coloco no slide só a figura a foto, né, do exercício e fico lá 10 Dando minutos aula. falando sobre aquele assunto. Eu acho que é um livro, Qual que é o nome do livro? eu não lembro exatamente, mas eu sei que é alguma coisa Power, já não sei o nome do, Tá. do livro, mas o autor é Mike McGuigan. McGuigan. Já, anotado. Tá? Eu acho que esse livro é bem interessante. Como eu te falei, é um livro que eu uso como referência para as minhas aulas. Ah, fora da, da área, é o que eu comentei agora, né? Eu li bastante esses livros do João Tordo. Ah, não vou lembrar os títulos, eu sou péssimo com títulos, mas eu acho interessante quando alguém consegue escrever algo que, de alguma forma, te sensibiliza para alguma coisa, né? E eu Uhum. acho que essa capacidade aí é muito difícil de algum autor conseguir trazer numa obra. Então, não lembro o nome dos livros, mas esse autor tem pelo menos talvez uns 8 livros. Uhum. Eu consegui ler mais ou menos metade desses livros. Legal. Ah, tem um outro, Hum. cara, se eu depois Pode puder pegar. no bloco final, eu já te falo, peraí. Pode Já pegar. lembrei. Chama Stoner. Stone. Esse é do, Stoner. do Chama João. Stoner, o livro. Não, é um outro autor, Ah, eu tá. acho que é americano, mas o livro se chama Stoner. E é a história
de um professor que já está lá no final da carreira e tudo, e é um pouco, é um pouco reflexivo. Eu acho que eu me identifiquei com a história. Legal, Chama Stoner, Stoner. legal. Se identificou com o momento que você tá vivendo. É, Legal. eu acho que eu não tô tão, como eu te falei, não tô tão perto assim de me aposentar, mas eu já me considero assim numa fase mais talvez pro final da carreira, até porque eu não planejo me aposentar como professor, na verdade. Uhum, Talvez eu pare antes. tá Então, certo. já enxergo que é mais pro fim. Legal. Ó, vamos dar uma viajada agora, legal? Tá? Agora pode, assim, mas pode chutar longe mesmo, pode viajar legal, tá? Imagina, Fabio, que você vai ter a oportunidade de jantar com três pessoas, tá? Seja elas vivas ou mortas, da área ou não da área, pouco importa. Mas que essas três pessoas sejam. Por que você escolheriam? Quem são essas três pessoas e por que você escolheria elas? É muito difícil de te dizer, mas talvez agora remetendo um pouco o início, né, a história de quando eu decidi que ia para pesquisa e para carreira acadêmica. O Jorge Perrault é um cara de quem eu sinto muita falta. Faz muitos anos que eu não falo com ele, faz muitos anos que eu não ouço a voz dele. E era uma pessoa muito presente, né, no início lá, no Ladesp, que você também já teve a oportunidade de frequentar. Então, talvez pela, pela, pela amizade e pela falta que ele me faz, o Jorge estaria presente. O Fernando Oliveira, infelizmente, ele não pode estar, mas numa situação ideal, o Fernando estaria, porque é um cara genial, é um cara que eu não sei se as pessoas sabem um pouco da história dele, mas é um cara que foi para Lavras. Ele sempre gostou de atletismo, foi atleta de atletismo, estudou atletismo, fez tese, doutorado em atletismo. E aí, numa dada altura da carreira dele, ele foi para a Universidade Federal de Lavras e criou um projeto na UFLA, que é um projeto no atletismo, em que ele é, dava os treinos e dava uma formação e dava uma educação para garotos que não tinham muitas oportunidades, Uhum, e a maior parte deles acabou depois sendo estudante da universidade. O projeto dele não era formar atletas campeões olímpicos, o projeto dele era formar pessoas que tinham a capacidade de, através do esporte, frequentar a universidade, porque a pista estava dentro da universidade, e de trazer esses meninos para dentro. E todas as vezes que o Fernando me contava histórias e falava sobre também livros, e ele sempre recitava Cântico Negro, que é bonito pra caramba, não sei se você conhece, mas é conheço. um poema, ele sabia de cor, ele falava, é muito bonito, procura, Cântico Negro. E ele certamente estaria nesse, nesse jantar junto com o Jorge. Jorge. Cara, a terceira pessoa não seria tão fácil assim. Eu não vou falar que eu não escolheria o Emerson, porque, na verdade, é só por uma questão que eu vi mais recentemente. Então, talvez por ter encontrado com ele, eu já matei um pouco da Essa saudade e a gente pode ser morto não. também, tá? Pode ser que já faleceu, não precisa ser só vivo, não. Tá? Apesar que já trouxe o Fernando aqui. É, mas, olha, até por uma. Não é uma dívida de forma nenhuma, mas por uma questão de justiça. Fernando se tornou quem ele se tornou porque ele passou pelo Ladesp. Jorge se tornou quem ele se tornou porque passou pelo Ladesp. E eu, modestamente, também acho que aconteceram coisas boas para mim porque eu passei por lá. Até a Maria Augusta Kiss, que foi nossa professora, sem dúvida ela teria que estar no jantar. Não sei se a Maria Augusta um dia vai ouvir
essa nossa conversa, mas eu acho que é justo e é correto também incluí-la nessa lista. Legal. Eu acho que o livro do McGigan que você falou, né? O Develop Power, Isso da, aí. da NCSI, É isso aí. É esse né? livro. Eu tenho ele aqui. Você comentou, eu não lembro, eu achava que era, mas não tinha certeza se era do McGigan, não. Mas é. Fábio, estamos chegando no final do nosso podcast. Eu sempre deixo aqui duas perguntas para os nossos convidados. Não é duas perguntas, é dois apontamentos. Primeira coisa, que mensagem que você deixa aí para a galera, para os novos entrantes, profissionais da área? Que mensagem que você gostaria de deixar para eles? Olha, eu acho que a educação física e o esporte, né, são áreas que têm muitas possibilidades. Eu acho que as pessoas têm que, talvez, começar a enxergar essa profissão para além somente do personal trainer e nada contra o personal trainer, muito pelo contrário, mas eu quero dizer só que muitas vezes as pessoas vão para a faculdade pensando fixamente numa ideia de carreira, Profissional. É. seja professor de educação física da escola, seja personal trainer, seja o profissional que trabalha numa academia, seja um preparador físico. Eu acho que todas as profissões ou essas alternativas profissionais são totalmente válidas, valem a pena, as pessoas têm que ir mesmo atrás, mas é que se for todo mundo para o mesmo lado, né, a profissão fica restrita e a concorrência também é enorme. Eu acho que a gente tem que pensar sempre em novas possibilidades para a nossa profissão, desde aquelas que você sequer tem que ir para uma academia, desde daquelas que você pode trabalhar em casa e ainda você é profissional da educação física e de esporte, você está desenvolvendo algum conteúdo, algum conhecimento, mas dá para fazer trabalho em casa e acho que a gente começou a aprender isso por causa também da pandemia. Ah, e até, né, não é puxando a brasa para a sardinha, mas até a possibilidade de desenvolver pesquisas, né, para melhorar o nosso conhecimento, para preencher espaços, como eu mencionei anteriormente. Clubes, instituições e federações não eram lugares que tradicionalmente recebiam pesquisa, e hoje você tem, por exemplo, institutos na Austrália, que são institutos para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento e que desenvolvem pesquisa. Não existe nenhuma incompatibilidade nisso. Né? Os institutos australianos de esporte mostram essa possibilidade e não é só lá. Eu conheço outras estruturas em outros países com objetivos parecidos com esse, até o próprio NAR, se a gente pensar num exemplo nacional, são instituições que têm como objetivo principal desenvolver atletas e formar atletas para o futuro, mas que podem também produzir conhecimento. Eu vejo que isso é um mercado também. Né? Eu acho que tem muita coisa para desenvolver nessa nossa área. Eu acho que a mensagem é expandir o olhar para as possibilidades profissionais de uma profissão tão rica como a nossa. Ó, legal. E para finalizar, tá? Vamos, você comentou aí que a nossa querida Maria Augusta não sabe se você vai enxergar, se ela vai assistir aqui esse episódio ou não, ou ouvir, enfim. Mas você vai essa eu gostaria que você deixasse uma frase, uma filosofia de vida, sei lá, alguma coisa assim. Todas as pessoas vão ler, todas as pessoas vão ouvir, ela vai ser falada, enfim. Todas as pessoas vão ver. Que frase ou filosofia de vida, sei lá, você gostaria de deixar para as pessoas aí terem como reflexão? Vitor, eu não tenho uma frase, né? Nunca me fixei a nenhuma frase, eu nunca passei muito tempo com a mesma ideia na cabeça. Mas uma coisa que, de novo, acho que por causa da idade, de alguma maturidade, você começa a pensar em coisas que você não pensava quando você era mais jovem. Né? Eu acho que a mensagem que eu deixaria é que talvez a gente tenha que fazer um esforço maior
para uma autocompreensão. Porque compreender as pessoas e entender a cabeça das pessoas é muito difícil. É das tarefas mais complicadas que tem. E muitas vezes, se a gente olhar para a gente mesmo, também a gente vê que a gente não é simples e tem muita coisa para para resolver com a gente mesmo. Então, assim, como Buscar mensagem, autoconhecimento. é algum tipo de autoconhecimento, mas não esse superficial que as pessoas procuram, né, Procura. sei lá, na autoajuda ou qualquer coisa que seja. É realmente olhar para você mesmo e tentar saber algo sobre você, É, buscar sua antes de essência, né? pensar Buscar em sua. a sua essência. E muito antes de conhecer as outras pessoas, porque é muito difícil você entender, né, o outro, é tentar olhar para si mesmo e pensar um pouco nas coisas que a gente discutiu aqui, ou pelo menos que a gente tangenciou. Que nós somos, né? Por que nós somos motivados por determinadas coisas, o que a gente quer fazer, e principalmente o que nós queremos. Eu acho que se a gente pelo menos consegue definir o que a gente quer, talvez a vida fique um pouco mais simples. Eu acho que é isso. Eu realmente eu não me apego Já muito trouxe aqui, ó. à Busque o frase. autoconhecimento. É isso aí. Encontre-te, entenda-te a ti mesmo. Professor. Eu acho que isso é chave mesmo, cara. Acho que é chave. Não, se você já conhece a si mesmo, você pelo menos já sabe o que você não vai fazer, o que você não deve fazer, por onde você não deve ir, não deve caminhar. Isso aí já é, nossa, metade do caminho, né? Quando você trouxe aqui, por exemplo, enxerga além das possibilidades, você falou, todo mundo já geralmente chega pensando em personal training, em fitness. Nossa, quando eu falava que eu não queria isso, quando eu falava, meu cara, eu quero trabalhar com esporte, cara, eu quero viver do esporte, e falavam que eu ia morrer de fome, que não sei o quê, esporte não sei o quê, negócio é fitness é que dá dinheiro. Eu falo, não, cara, mas eu não tenho tesão nisso, velho. Eu não tenho tesão nisso. No começo da minha faculdade, trabalhei no escritório de contabilidade, os caras me ofereceram, não, trabalha com a gente vai te pagar a faculdade, vai te pagar não sei o quê, nananã. E eu, cara, eu não me vejo dentro do escritório, mano. Eu tô aqui 3 meses, tô louco pra ir Formou. embora. Que ano que você se formou em educação física? Eu me formei em 2009, cara. 2009. Porque eu saí da Unifesp em 2012, isso mesmo, 2009. Ou seja, em 2009 ainda estava todo mundo na era do fitness. E Todo a mesma mundo. coisa, Até hoje, cara, até hoje. Eu saio para dar, ó, fui dar um curso uns meses atrás agora. Na verdade, era um outro professor que ia dar, e o cara não podia, aí ele me indicou e eu fui dar. O nome do curso era Musculação para Lutas. Cara, não era treinamento de força, nada, musculação para lutas, de tão que a galera tá com o negócio na cabeça de musculação, de fitness e não sei o quê. E aí, quando você, na dinâmica, assim, todo curso que eu vou dar, né, eu faço uma pergunta pra galera, né? Gosto sempre de chegar antes e gosto de conversar com as pessoas, né? Aí eu vou, né, para alguns que estão ali, ou pelo menos estão mais receptivo para um diálogo, eu falo, cara, qual que é a grande pergunta que você tem que responder hoje, cara? O que você tem que ir embora hoje que você, cara, isso aqui eu preciso saber, eu preciso ir embora e saber disso. Você vê que a galera ou não tem resposta, ele fica te olhando assim com uma cara como se tivesse, sei lá, falado alguma coisa em aramaico, o cara não entendeu nada do que você tá falando. Ou então, quando pergunta alguma coisa, tem relacionado ao treinamento fitness, né, da hipertrofia, de não sei o quê, relacionado ao esporte. Então, isso a gente também, se a gente pegar um pouco também, é da cultura, né, pô, o bodybuilding lá na época de 70, pô, muito forte, queira ou não, foi o grande propulsor da educação física no país, então, de certa forma, você tem como natural, né, como isso enraizado na galera, mas, meu, nós estamos falando já de mais de 50 anos, né, cara? Então, a chave já virou faz tempo, né? Você tem muita informação já falando sobre isso, mas você ainda vê a galera ainda muito enraizada nisso, pelo menos aqui no Brasil. Eu acredito que talvez na Europa já seja um pouco diferente, mas um pouco no Brasil, a galera, tudo que associar com fitness, cara, tudo.
Tudo que é associado com fitness. Não é, cara. Eu diria assim que em Portugal também a maior parte das pessoas, e eu faço essas perguntas também para os alunos, eu vejo que tem um monopólio do fitness, né? Tem os eventos fitness também, assim como tinha no Brasil aqueles eventos enormes que Uhum. levavam, sei lá, milhares de pessoas. Aqui, é claro, um país menor leva menos gente, mas o fenômeno é o mesmo, né? De novo, nada contra esse segmento. É um segmento que é legítimo, a gente tem que ocupar e tem que fazer. Mas eu acho também que a gente tem que perceber quais são as outras possibilidades. Então, o exemplo bom aí que eu posso dar, eu tenho um colega, o nome dele é Rui Marcelino, ele é professor na minha universidade, e ele terminou um mestrado recentemente em, em Data Science. Quer dizer, é um cara que já é consolidado, já é doutor há muitos anos, é orientador de doutorado. O cara está fazendo um master numa área completamente diferente, né? Então eu vejo que aí, se agora eu puder reformular um pouco a resposta que eu dei anteriormente, Pode? olha, talvez eu tenha que começar a pensar no que eu quero estudar a partir de agora, e não vai ser o que eu já estudei até agora. Então, o Rui, para mim, é uma inspiração nesse aspecto aí. Ele foi para uma formação completamente diferente e ele traz conteúdos muito diferentes para os alunos, mestrado, doutorado. Eu acho isso muito louvável, sabe? A atitude do cara já ultrapassou os anos em que normalmente as pessoas estão em busca de formação, e não, o cara está em constante formação, está tentando aprender coisas novas e está tentando ver o mundo sob outras perspectivas, né? Então, para mim, é um cérebro diferente. Não é só ele. Eu tenho, olha, excelentes exemplos aqui. Eu tenho um amigo que se chama Bruno Travassos, que é da Universidade da Beira Interior também, que também navega um pouco nessas áreas. O Pedro Figueiredo, que já trabalhou aqui na Federação Portuguesa de Futebol. José Afonso, da Universidade do Porto. João Brito, que agora também é da Federação. Tem gente pensando em coisas muito interessantes. E nesse aspecto, eu vou te falar, Portugal é um bom país. Eu aprecio muito essa atitude deles e a, a proposta de sempre tentar se aperfeiçoar. Talvez, posso estar muito enganado, mas talvez no Brasil a gente ainda esteja um pouco acanhado nessas coisas. Os professores alcançam determinados pontos na carreira que depois praticamente eles não evoluem mais e poderiam evoluir mais. Eu acho que isso é uma coisa bacana aí da gente aprender um pouco com, com os portugueses e talvez com alguns povos europeus. É, acho que tem essa coisa, né, da parte acadêmica, mas eu também vejo um pouco também da própria indústria do marketing, né? Como que isso é vendido, né? Hoje ainda você observa que o fitness é sexy, né, cara? É vendido de uma maneira mais, é vendido de uma maneira mais sexy, na questão da atratividade, né, digamos assim. Eu acho que ainda falta um pouco de, sei lá, do mundo esportivo, digamos assim, de vender isso de uma forma mais atrativa, sabe? De mostrar as coisas de uma forma mais atrativa. Não sei, sabe? Não sei, é a sensação que eu tenho, tá? É a sensação que eu tenho. Como você mesmo trouxe lá atrás, né? Pô, os artigos não são fáceis de ler. Os artigos já são, porque eles são feitos para pesquisadores entenderem, avaliarem, enfim, tudo mais. Como deixar isso mais sério? Como deixar esse artigo, ou, sei lá, alguém que consiga trazer essas informações acadêmicas e transformar isso num conteúdo mais atrativo de ser consumido, sabe? Acho que também isso é uma perspectiva aí que de se analisar, para que se consumir esse conteúdo e você ter pessoas mais interessadas em consumir esse conteúdo.
cara que consegue fazer essa tradução também é alguém que no mercado deveria ter um valor altíssimo. É. Então, de novo aí, ó, é mais uma atividade profissional dentro É isso da aí, educação física. cara. É isso aí. Professor, curtiu o bate-papo? Demais, demais. Gostei mesmo. Gostou? Pô, E foi um te prazer. agradeço novamente pelo convite. Foi um, foi um prazer tê-lo aqui. Pô, bate-papo super, super agradável. O tempo passou que a gente nem viu. Bom, é isso aí, senhores. Mais um grande episódio do nosso H9 Podcast. Como eu disse para você, papel e caneta na mão. Se eu fosse você aqui, ó, eu com certeza vou ouvir de novo esse podcast. Saiu para mim, né? Saiu para mim, para todo mundo, né? Saiu agora nesses últimos 15 dias. O ranking Spotify lá, né? Os músicas que você mais ouve e tudo mais. Cara, o meu podcast foi o segundo podcast que eu mais ouço. Porque eu realmente estudo, cara. Isso aqui pra mim é um estudo, cara. Eu aprendo muito aqui. Então, e por certa parte, que bom, né? Pô, tô consumindo fazendo um produto que eu também realmente consumo. É isso aí, senhores. Até o próximo episódio do nosso H9 Podcast. E muito obrigado, professor Fábio Nakamura, pelo episódio de hoje. Um forte abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.